Para quem está começando a carreira, o termo segurança do trabalho pode soar como lá vem um monte de regras chatas. Mas e se eu dissesse que entender esse assunto é, na verdade, um dos maiores segredos para o sucesso? Hoje, a gente vai ver isso não como uma obrigação, mas como uma verdadeira estratégia para começar com tudo na vida profissional. Pensa bem, em qualquer jogo novo que se começa, qual é a primeira regra que a gente aprende? É como não ser eliminado, como não se machucar, certo? No trabalho, a lógica é a mesma. Entender as regras de segurança não é sobre burocracia, é sobre se manter no jogo, sobre ter a chance de crescer e prosperar. É, sem dúvida, a jogada mais inteligente para começar com o pé direito. Então, vamos direto ao ponto. O que é exatamente segurança do trabalho? Do que a gente está falando na prática? Olha, esse símbolo verde vai muito, mas muito além de um simples aviso. Ele representa a base de tudo que uma empresa de sucesso busca. Pessoas saudáveis, pessoas engajadas, o que no fim das contas leva a mais produtividade e resultados melhores. É o alicerce de um ambiente onde todo mundo sai ganhando. Resumindo de um jeito bem simples, segurança do trabalho é quase uma ciência. É um sistema que está sempre ativo, funcionando num ciclo contínuo. Primeiro, ele age como um detetive, sabe, para identificar os perigos. Depois, ele avalia o tamanho do risco. E, o mais importante de tudo, ele age para controlar ou, melhor ainda, para eliminar de vez esse risco. Certo. E para quem está começando agora, por que isso deveria ser uma prioridade? Como é que dominar a segurança desde o início pode se tornar uma grande vantagem competitiva? No fundo, isso significa 3 coisas bem importantes. A primeira é a mais óbvia e fundamental. É sobre proteger a si, a própria saúde. A segunda já mostra o impacto no coletivo. Ajuda a criar um ambiente de trabalho mais positivo, onde as pessoas se sentem cuidadas. E a terceira é sobre conhecimento. Quando se entende as regras, se passa a conhecer os próprios direitos e deveres. Isso dá mais controle e segurança sobre o ambiente de trabalho. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Os EPIs, os famosos equipamentos de proteção individual. Um capacete, um par de luvas, isso não é acessório não, hein? É uma armadura. E saber qual usar, quando usar e como usar não é só cumprir uma regra, é a principal linha de defesa no dia a dia. Ok, já entendemos a perspectiva de quem está chegando na empresa. Agora, vamos virar a câmera e olhar como a empresa constrói essa cultura de cuidado. E o ponto de partida é o coração da gestão de pessoas, o departamento de RH. A missão do RH aqui é gigantesca. Começa com o básico, que é garantir que a empresa cumpra a lei, a CLT, as normas regulamentadoras. Depois passa pela estratégia, reduzir custos com acidentes, o que impacta direto no caixa da empresa, mas o papel talvez mais essencial é o de educador. É o RH que cria os treinamentos que transformam a segurança num valor de verdade para todo mundo e não só uma regra esquecida no papel. E já que a gente falou em resultados, vamos levar essa conversa lá para cima, para a gestão. Como os líderes de um negócio deveriam enxergar a segurança do trabalho? Olha, aqui a matemática é bem simples. Um ambiente de trabalho seguro é um ambiente mais eficiente. Menos acidentes significam menos interrupções, menos custos e, lá na ponta, mais produtividade. E tem mais, viu? Uma empresa que é conhecida por cuidar bem das suas pessoas atrai e retém os melhores talentos. Isso fortalece a marca, a reputação. No fim, é uma das decisões de negócio mais inteligentes que se pode tomar. Mas como colocar tudo isso em prática? Esse ciclo de 5 passos é basicamente um mapa do tesouro. Tudo começa com aquela investigação para achar os riscos. Depois vem as ações práticas, ou seja, implementar as medidas de proteção. O terceiro passo, treinar a equipe, é crucial. E claro, o ciclo continua, com acompanhamento para ver se está funcionando e, se algo acontecer, a investigação para aprender e garantir que o sistema melhore sempre. Mas para a gente dar o devido valor a tudo isso, é preciso entender uma coisa. Essas regras não surgiram do nada, de uma hora para outra. Elas foram literalmente escritas com base em lições muito difíceis do passado. É exatamente isso. Cada norma, cada procedimento de segurança que existe hoje é, na verdade, uma lição que foi aprendida. E, infelizmente, muitas vezes, da pior maneira possível. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender de onde isso veio. Tenta imaginar o cenário da primeira revolução industrial. Fábricas surgindo em todo lugar, tecnologias novas, mas nenhuma preocupação com quem operava as máquinas. Essa falta de regras, essa negligência, levou a um número assustador de acidentes graves, fatais. Foi um período bem sombrio que deixou claro que algo precisava mudar, e rápido. E a mudança veio. Aos poucos, a conscientização foi crescendo e, com ela, surgiram as primeiras leis de proteção ao trabalhador.
Foi nesse momento que nasceu a profissão do especialista em segurança, pessoas dedicadas a transformar os ambientes de trabalho em lugares mais seguros. A gente deixou de só reagir aos acidentes para, finalmente, construir uma cultura de prevenção. E, claro, é muito importante dar o devido crédito, né? Todo esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui é fruto das pesquisas do professor contabilista Márcio Fabiano Jaworski, e este material está protegido pela licença Creative Commons. Para fechar nossa análise de hoje, fica essa reflexão. Depois de ver os benefícios para quem começa, para o RH, para o negócio como um todo, e depois de entender a história por trás dessas regras, a resposta parece bem clara, não é? Segurança no trabalho vai muito além da ideia de despesa. Ela se revela como um dos investimentos mais espertos e humanos que uma pessoa ou uma empresa pode fazer. Pense nisso. Até a próxima!